Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fábio e hoje eu quero trazer para vocês aqui equações exponenciais. Um conteúdo que vai te ajudar e te auxiliar em muitas situações que você vai encontrar na matemática, beleza? Então vamos lá. Veja bem galera, observa que uma equação exponencial é aquela equação cuja a variável no qual a variável ela está sobre a base, certo? Veja bem, vou trazer para vocês um exemplo de que venha a ser um número, uma sentença matemática e vão ver uma potenciação. Por exemplo, eu tenho aqui 6 elevado a 4. Então aqui eu tenho uma potenciação, certo? Esse número que está aqui abaixo, que é esse número 6, e esse número que está aqui acima, que é o número 4, ele tem um nome que corresponde a cada uma dessas situações. Esse número aqui acima desse número 6, ele é considerado como sendo meu expoente. E esse número que está aqui abaixo, ele é a minha base. Certo? Uma equação exponencial são aquelas equações. Vamos lembrar o que vem a ser uma equação. Como característica, tem uma equação. Equação é uma sentença matemática, por exemplo, ax mais b igual a zero. Essa sentença matemática, para ser considerada uma equação, ela precisa ter uma variável e uma igualdade separando entre primeiro e segundo membro, certo? Aqui eu tenho uma equação. A equação exponencial vão ser aquelas que têm a variável, no caso, o termo desconhecido, se encontrando sobre quem? Sobre a base, certo? Temos que a base é o número que está aqui embaixo e o meu expoente é o número que está aqui em cima. Para ser uma equação, certo? A minha variável tem que estar neste lugar aqui do expoente, certo? Neste exemplo aqui, você verifica isso, ó. Olha aqui. Você tem uma variável, tem uma igualdade separando o primeiro e o segundo termo. Então aqui eu tenho o quê? Uma equação. Observe que a variável está no expoente. Qual que é a regra para poder trabalhar uma equação exponencial? Lembre que quando eu trabalho uma equação, eu tenho que encontrar o termo que desconhecido, certo? Numa equação exponencial, eu tenho algumas situações que precisam ser aplicadas. Primeiro, a base, que no caso é o meu A, ele tem que ser maior do que 1 e diferente de 0. Então, eu não posso ter número negativo aqui na base, certo? Tendo essas características aqui, eu tenho uma equação exponencial, certo? Então, vamos ver alguns exemplos para você identificar quando você tem uma equação exponencial. Veja aqui, ó. Olha aqui a situação aqui. Tá vendo? Uma equação exponencial. Olha esse outro termo, também uma equação exponencial. Olha esse outro termo, aqui também uma equação exponencial. Certo? O que vocês precisam verificar? Todas elas têm como característica, olha aqui, a variável no expoente. Correto? E aí, professor, como eu resolvo uma equação exponencial? Eu tenho que separar a letra do número? De lógica, sim, né? Falou que é equação, você trabalha com a lei do cancelamento, que é encontrar o termo desconhecido, que vai te auxiliar para encontrar o termo desconhecido. Em uma equação exponencial, o que você tem que fazer? Observe aqui, ó,
Veja bem, olha o que está acontecendo nessa situação aqui, olha aqui. Observe que eu tenho esse A semelhante ao A que está aqui. E a variável x e a variável y. Então, a lógica de resolução de uma equação exponencial, o que você tem que fazer? Igualar essas bases para poder trabalhar com esses expoentes. Esse é o princípio básico que você vai utilizar para responder uma equação exponencial, certo? Então, sempre que você tiver uma equação exponencial, o princípio é igualar essas bases que estão aqui, correto? Isso para todas as situações que você tem. Então, esse número que está aqui como base, ele tem que ser igualado com o elemento que está após a igualdade. Então, esse é o princípio que nós vamos usar para resolver uma equação exponencial, beleza? Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, 2x, né? Então, eu tenho aqui 2 elevado a x igual a 32. Nós temos que fazer o quê? Lembra que eu falei que vocês têm que igualar essas bases? No caso, esse 2x tem que ser semelhante àquilo que está após a igualdade. Mas como vamos fazer isso? Vocês estudaram lá no... Qual que é o princípio que nós vamos ter que utilizar para igualar essas bases? Vocês estudaram lá no 6º ano uma matéria chamada fatoração. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar para vocês o link na descrição. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos decompor o número aqui em fatores primos, certo? Então, o 32, por ser um número par, é dividido por 2, né? Que dá 16, dividido por 2, que dá 8, dividido por 2, que dá 4, dividido por 2, que dá 2, e dividido por 2, que dá 1. Então, ao fazermos essa fatoração, nós encontramos 2. E quantas repetições do número 2? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, a quinta potência. Certo? Essa fatoração, lembrando que quando eu vou fatorar, eu só trabalho com o quê? Números primos. Certo? Então, essa fatoração que eu encontrei vai ser substituída aqui no lugar do 32, ficando da seguinte maneira, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quinta potência. Observe que, tendo essas duas bases semelhantes, nós vamos fazer o cancelamento delas, sobrando apenas o expoente. Logo, o valor do meu termo desconhecido, que é x, é igual a 5. Certo? Esse é o princípio que nós utilizaremos para resolver qualquer equação exponencial. Certo? Vamos para um segundo exemplo. Então, olha aqui, galera. Aqui nós temos 3 elevado a x, que é igual a 1 sobre 81. O princípio vai ser o mesmo, tá? Para a gente encontrar essa variável x. Só que, para fazermos a igualdade entre esses dois termos, primeiramente nós precisamos inverter essa fração que está aqui, certo? Como fazemos a inversão? Então, primeiramente, vamos deixar conservado. Primeiramente, vamos conservar esse 3 elevado a x, que é igual, né? E agora aqui vamos inverter. Para inverter, eu tenho que subir esse 81 para o numerador, né? Ficando 81 sobre 1. Nessa inversão de termos aqui, eu não tenho a necessidade de colocar esse número 1 aqui, ó. Não vai fazer tanta diferença. Só que, ao inverter isso aqui, eu tenho que trazer um expoente negativo aqui. Certo? Pronto, inverti. Agora a gente tem que fazer o mesmo processo que utilizamos lá no exercício anterior. Vamos pegar o 81, realizarmos a
fatoração dele. Certo? Então 81 não pode dividir por 2, porém nós podemos dividir ele por 3. 81 por 3 dá 27, que divide também por 3, que dá 9. Dividindo por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Finalizando, 3 elevado a 4. Essa fatoração vai entrar no lugar do 81, correto? Ficando assim, ó. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Mas observe que eu tenho um número negativo aqui, então eu tenho que fazer o quê? Lançar um parêntese aqui e transformar em uma potência de potência para poder fazer o quê? Em potência de potência. Multiplicar aqui, ó, os expoentes. Ficando assim, ó. 3 elevado a x é igual a 3. Ó, 4 saiu multiplicando menos 1, ficou menos 4. Certo? Agora observe que a minha base é semelhante, ó. Então eu posso vir aqui, ó, fazer o cancelamento do 3. Ao cancelar esse 3, sobrando aqui, x é igual a menos 4. Certo? Então aí, 3 elevado a x, essa variável x teve o valor de menos 4. Observe que as equações exponenciais, ela vai seguir sempre o mesmo padrão. Só que a sua experiência com o trabalho em propriedades de potenciação vai te auxiliar na resolução dos exercícios. Vamos para um próximo exemplo. Aqui nós temos 2 sobre 3 elevado a x, que é igual a 9 sobre 4. E nós queremos encontrar essa variável x aqui. Observe que o 2 sobre 3 tem uma relação direta com o 9 sobre 4. Só que tem um detalhe, né? Observe que o 2 como numerador, ele vai me gerar um 4. E o 3 como denominador vai me gerar um 9. Porém, observe que essa fração ela está invertida. Eu tenho que mudar os termos aqui. Para inverter, o que eu vou fazer? Eu vou conservar primeiramente o 2 sobre 3 elevado a x, né? E aqui, ó, no 9 sobre 4, vou passar ele para 4 sobre 9. E vou, por fazer essa inversão, eu vou jogar um menos 1 aqui, ó. Certo? Agora, o 2 eu consigo chegar no 4, o 3 também eu consigo chegar no 9. Ó, conservando 2 sobre 3 elevado a x, que é igual, esse 4, ele pode ser escrito de outra forma, ó, 2 elevado ao quadrado, e o 9 pode ser escrito também de outra forma, que é 3 elevado ao quadrado, como eu fiz a inversão, menos 1, certo? Tem uma propriedade das potenciações, quando eu tenho uma fração cujos expoentes, né, tanto o numerador como o denominador, são semelhantes, eu posso trazer ele para fora, ficando da seguinte maneira, ó. Então ficou 2 sobre 3 elevado a x, que é igual a 2 sobre 3, né? Como aqui é 2 em ambos os casos, eu já passo ele multiplicando o menos 1 aqui, ó. Vai ficar menos 2, correto? Agora, tendo as bases semelhantes, posso vir aqui, cancelar, e vai sobrar o expoente como resultado final. X é igual a menos 2. Observe que o processo para resolver as equações exponenciais não é trabalhoso. Você precisa apenas pensar em quê? Igualar as bases para poder
trabalhar com os expoentes de forma de uma equação do primeiro grau simples, ou uma equação do segundo grau, seja a equação que estiver sendo demonstrada na parte dos expoentes, certinho? Então vamos para um próximo exemplo. Então, nosso último exemplo aqui, eu tenho 5 elevado a x mais 1 como expoente, né? Igual a 125. Galera, o princípio é o mesmo, né? Então, 5 elevado a x mais 1, que é igual a 125. Esse 125 nós vamos fatorar ele. Correto? 125, vamos fatorar ele. Então, ficando 125, ele vai dividir por 5, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1, ficando 5 elevado ao cubo. Certo? Então, 5 elevado ao cubo. Olha aqui. Olha as bases semelhantes. Eu posso vir aqui, ó. Fazer o cancelamento, sobrando x mais 1 igual a 3. Equação do primeiro grau agora ficou fácil, né? Que número que você soma mais 1 que dá 3? Então, x é igual a 2, né? É a mesma coisa eu pegar esse 1, jogar para o segundo membro, como ele é positivo, ele vai negativo, né? Ficando assim, ó. 3 menos 1. Logo, temos que x é igual a 2. Certo? Então, galera, veja que as equações exponenciais não é um bicho de 7 cabeças e você pode conseguir sim resolver os exercícios. Basta você prestar atenção de como proceder em cada exercício no qual eu demonstrei aqui e seguir os mesmos passos que foram aplicados, beleza? Logo mais eu trago mais vídeo mostrando para vocês um pouco mais sobre equações exponenciais. Deixa nessa aí, galera. Valeu! Fui!